Cosmos Vídeo apresenta... Luz e cores são vibrações recebidas pelo olho. Sons são vibrações recebidas pelo ouvido ou pelo microfone. O processo de gravação assemelha-se à pintura. É a paleta com a qual trabalhamos. É o universo de sons musicais e não musicais. Os microfones são os pincéis que vão reunir essas vibrações. Este programa explora as alterações das nuances do som, anexa textura, contraste e profundidade à pintura que fazemos para sensibilizar nossos ouvidos. Aprimorando seu som, Reverb Delay. Apresentação Tom Lubin. Versão brasileira Paint and Graphics. Oi, sou Tom Lubin. Este é o segundo de 2 programas dedicados ao processamento de sinais. O primeiro programa introduziu os conceitos básicos e então focalizou os equalizadores e amplificadores de ganho variável. Este programa vai focalizar aparelhos de delay e reverb, mas em benefício daqueles que não viram o primeiro programa e para aqueles que gostariam de fazer uma revisão, vamos repetir os conceitos básicos de processamento de sinais. Se você quiser pular essa parte, então vá direto para o título Delay. Juro que não ficarei magoado. Verdade. Introdução. O processamento de sinais nos permite modular e combinar os sons para criar profundidade e textura. O processamento de sinais esculpe sons no espaço. Pode-se dizer que é o ingrediente secreto na mixagem da música e do som. Na verdade, o que diferencia uma fita master de uma fita demo é o uso criativo da modulação adequada. Há 4 processadores básicos de modulação. Cada um representa diferentes mecanismos e cada um modifica o som diferentemente. Os 4 processadores são os equalizadores, amplificadores de ganho variável, delays e reverbs. Na maioria dos casos, os sons são obtidos combinando-se 2 ou mais processadores de uma certa maneira. Pela manipulação e alteração destes escultores do som, pode-se criar a textura ou a profundidade que contribuem para uma gravação de qualidade master. Equalização e amplificação são mecanismos alinhados que funcionam melhor quando todos os sinais passam por eles. Isto é, o único sinal ouvido é o que passa através deles. Delay e reverb são anexados ao sinal como efeitos secundários. A saída do sinal direto é ligada à saída do processador. Equalização, basicamente, é o controle da tonalidade. Filtrando ou realçando frequências diferentes, a equalização modifica o timbre de um som. Pode realçar ou então diminuir todos os sons harmônicos. Harmônicos ou subharmônicos. Modifica as tonalidades das cores. Amplificadores de ganho variável ou VGAs modificam a amplitude dos sons altos e dos sons baixos. São eles os redutores, compressores, noise gates e expansores. Tornam um som alto mais baixo ou fazem sons não desejados desaparecerem. Diminuem a repercussão e adiantam o seu intervalo, ou aumentam o som e o tornam mais percussivo. Alteram a densidade do som e modificam o contraste da cor alterada. Aparelhos de delay retardam os sons num certo período de tempo. Alteram seu tempo e criam um eco. Modificam a relação de tempo. Dão corpo, reforçam notas ou criam cancelamento. Podem expandir ou contrair em tempo real, através da modulação do tempo. Reverbs criam espaço. Criam a ilusão de espaço.
reproduzem a forma em que o som reverbera num determinado espaço interior. Eles dão vida ao som, dão a impressão de poder, inserem drama, tamanho e profundidade. Nos últimos anos, tem sido possível fazer gravações com qualidade master em estúdios domésticos. Talvez o fato mais relevante dessa revolução tenha sido o surgimento, em 1978, do processador digital, e daí a proliferação de aparelhos de processamento sofisticados e de baixo custo. São caixas pretas mágicas, controladas por computadores. Cada uma programando suas mágicas, dando vida à sua própria visão de som. Todos esses equipamentos fazem suas mágicas manipulando os sinais de áudio. Mas antes de explorarmos essas possibilidades, vejamos a natureza de um sinal de áudio e como ele é criado. Ondas sonoras e sinais de áudio. Tudo na natureza é feito de vibrações, ondas, periodicidade. Todo fenômeno de ondas segue as mesmas regras. As ondas, ao mudarem do lugar de origem, têm a energia dissipada. Quando batem em alguma coisa, refletem e causam interferência com as ondas subsequentes. O som é uma onda de pressão, uma esfera modificando a pressão atmosférica, expandindo-se a partir de uma fonte vibratória. Se algum ponto é tido como ponto neutro, a onda terá uma trajetória positiva ou causará compressão da atmosfera. E terá uma trajetória negativa, ou causará rarefação da atmosfera. Quando a onda atinge a superfície sensível do diafragma do ouvido ou do diafragma do microfone, as oscilações na pressão de ar criam uma vibração correspondente no diafragma. O microfone usa as vibrações do diafragma para criar um sinal eletrônico oscilante. Você está vendo um sinal produzido pela minha voz. Uma vez amplificado, este sinal vai fazer vibrar o diafragma do alto-falante, que então cria as ondas de pressão atmosférica conhecidas como som. A onda sonora não é uma onda simples, mas vamos usá-la assim por razões descritivas. Esta é uma onda senoidal. Há um gerador de sinais ligado a um osciloscópio para podermos ver e ouvir o som. A frequência do sinal é o número de ciclos que ocorrem num período de tempo. Chamamos a isto de ciclos por segundo. Quando os ciclos aumentam, a altura do som acompanha. O comprimento de onda é o espaço ocupado por um ciclo completo. O som viaja a 3.350 km por segundo, com variações dependendo da altitude e temperatura. Este tom de 1000 ciclos tem um comprimento de onda pouco maior que 30 centímetros. O comprimento de onda foi comprimido para observação. A amplitude da onda é a sua altura. Quanto mais a onda subir ou descer da média, o som ficará mais alto. No caso da energia acústica, é a variação da pressão do som acima ou abaixo que prevalece na pressão atmosférica. No caso de um sinal eletrônico, são os volts acima ou abaixo da voltagem média. A voltagem média, ponto neutro do circuito eletrônico, é o meio do caminho entre os picos positivos e negativos. Quando o som aumenta acima da média, o cone do alto-falante é impelido para fora e quando desce abaixo da média, o cone vai para dentro. Ponto zero é o ponto que criadores de sistemas, como consoles e gravadores, delimitam como nível máximo para a operação do sistema. Concessões foram feitas para sinais ocasionais de grande magnitude. A potência do sinal é medida em decibéis, uma unidade de medida acima ou abaixo do nível operacional médio. A unidade decibel é medida em comparação a algum ponto de referência. Por exemplo, 0 decibel com algum ponto de pressão é o som ouvido claramente por uma pessoa comum. Uma banda de rock barulhenta terá entre 100 e 125 decibéis, enquanto aqui no estúdio nós temos uns 10 decibéis. Mostradores são referências de um certo nível ou sinal numa resistência específica,
Os níveis máximos mais comuns são menos 10 decibéis ou mais 4 decibéis. Em equipamentos modernos, bem projetados, um sistema de menos 10 apresenta a mesma qualidade que um sistema de mais 4. Dinâmica é a amplitude entre o nível médio de operação do sistema e o nível onde ocorrem sérias distorções. Clipping é o que ocorre quando sinais altos atingem o teto do amplificador. Os sons achatam ou distorcem. Qualquer mudança no sinal que foi amplificado ou que foi modulado nos processadores pode ser considerado uma distorção. Boa distorção é quando se gosta. Distorção ruim é quando não se gosta. O que para um é música, para outro pode ser barulho. Iniciando. Agora eu vou apresentar os 4 aparelhos de modulação que usaremos para criar os sons e efeitos que você ouvirá nesta fita. Nosso equalizador é um Orban paramétrico 642. O amplificador de ganho variável é um DBX-166 com redutor e noise gate. Nosso delay é um Vintage MXR e o reverb é um ANT-DR1. Todos eles são processadores externos. Processadores de mesa são os existentes na mesa de som. Muitas mesas apresentam diversos tipos de equalizadores. E, no futuro próximo, teremos muitos outros tipos de processadores digitais na própria mesa. Há muitos equipamentos bons disponíveis, mas geralmente um equipamento tem muitos botões e luzes, como uma árvore de Natal, 1000 aparatos. E nada disso soa bem. O que importa é o som e não a quantidade de sinos que estão tocando. Efeitos externos, como os que você vai ver, são postos no circuito para funções específicas. Embora mais fácil, não é bom manter o sistema regulado, pois os efeitos ficarão repetitivos. Conecte-os e adicione-os quando precisar deles. Assim, você pode tomar uma decisão consciente sobre qual deles você deve usar. Assim também é mais silencioso. Se os efeitos forem dispostos da mesma forma, haverá uma repetição de padrões. Por exemplo, usando um período de gated reverb ou um período de echo delay intenso, em vez de escolher um bom efeito para cada som. Eles podem ser conectados de diversas maneiras, dependendo do que você pretende obter. O reverb pode vir antes do equalizador e o delay antes do reverb. Mas a ordem pode ser invertida da próxima vez. Qual elemento será usado e qual será ligado varia como você desejar. Ao ligar estes dispositivos, siga a lógica do trajeto do sinal. A saída de um aparelho é sempre ligada na entrada de outro aparelho. E os níveis de operação dos aparelhos interligados devem combinar. Caso contrário, por exemplo, se você tentar conectar um processador de mais 4 em uma mesa de menos 10, precisará de um amplificador para combiná-los. Veja, processadores digitais de tempo real, como esta unidade e esta aqui, têm circuitos que operam em alta velocidade e que geram muito calor. Se estes processadores não forem bem ventilados, tendem a ficar ruidosos, perder os programas e se aquecerem demais. Podem até explodir. Se você usa racks convencionais, mantenha bastante ventilação entre os aparelhos. É sempre bom colocar um ventilador atrás. A propósito, eles não gostam muito de fumaça. A névoa deixada pela fumaça prejudica a atuação dos microprocessadores. Embora a maioria do equipamento externo possa ser montado em rack, há pedais que também são considerados equipamentos externos. A maioria provoca ruídos em gravações, mas sua qualidade está melhorando e muitos já podem ser usados montados em rack. Se usar o pedal e não quiser que pareça um acelerador, você deverá ter uma boa fonte de energia ou pilhas novas. Outro truque que você pode tentar é usar o sistema DBX, redutor de ruídos. Codifique o sinal antes que entre no pedal e decodifique na saída. A pergunta sempre acontece: deve-se processar o som antes ou depois da gravação?
Acho que você quer criar e ter um som o mais próximo possível do desejado no resultado sonoro final. Assim, processe durante a gravação. Antigamente, processamento resumia-se a um reverb e delay para a fita, e sempre eram adicionados depois, geralmente na mixagem. O medo em processar o som durante a gravação devia-se ao alto custo de retornar ao estúdio para gravar alguma coisa. Se você possui o seu próprio equipamento, então isso não é mais problema. É mais fácil regravar alguma coisa quando você pensa que colocou um pouco de mais disso ou daquilo. A vantagem é poder ouvir todo o som em conjunto, semelhante ao som na mixagem final. Afinal de contas, quando você escuta um som que vem da caixa, você não escuta apenas a caixa e depois o reverb, mas sim o reverb integrado ao som do instrumento. Não se sabe onde termina o instrumento e começa o efeito. É melhor regular o som e o efeito juntos. Mesmo porque, se você esperar a mixagem final para adicionar alguma coisa no som, vai descobrir que o efeito sofreu uma sobreposição excessiva. Ah, outra coisa. Se você tiver um mínimo de processamento de som, um dos 4 processadores básicos, por exemplo, e adicioná-los na mixagem, você obterá uma mixagem global com a mesma textura e falta de definição e clareza. Se você adicionar o reverb e o delay antes, poderá incrementar a complexidade do seu som. Irá parecer que você usou mais processadores e, principalmente, realçou um determinado som na gravação. Veja, hoje em dia, muita gente já concorda que modulação é coisa fundamental para o som. Assim, eles adicionam esse ingrediente na gravação. Finalizamos a introdução dos 4 processadores básicos que funcionam regulando ou combinando sinais de áudio. Equalizadores e amplificadores de ganho variável regulam a amplitude dos sinais e devem ser colocados diretamente no trajeto do som. Reverbs e delays recombinam um sinal com sua fonte e devem ser postos no caminho lateral do sinal. Disponha-os para usá-los de forma flexível para que variem em combinações sequenciais. Podem ser usados na gravação com sons combinados e na mixagem final para modular o som global. Delay. Aparelhos de delay têm a capacidade de criar a impressão de reflexões acústicas em espaço real. O som viaja a aproximadamente 330 metros por segundo. O que você está ouvindo é o som direto do rifle, combinado com a reflexão daquele som na colina a 75 metros de distância. O som precisa viajar 150 metros para chegar até lá e voltar. Você está ouvindo cerca de meio segundo ou 500 milissegundos após o som direto. Muito bem, por que eu mencionei milissegundos? Porque aparelhos de delay são calibrados em milissegundos, o que não significa nada para a maioria de nós. Mas para usar um delay, é preciso relacionar milissegundos à distância ou tempo que o som leva para viajar no espaço real. Como o som viaja a aproximadamente 300 metros por segundo, e um milissegundo é um milésimo de um segundo, um impulso irá viajar 30 centímetros a cada milissegundo. Pense num milissegundo como se fosse 30 centímetros. Isso significa que se o seu delay está configurado para 50 milissegundos, você está imitando o que acontece quando o som atinge um muro a uma distância de 7,5 metros e volta até você. Isso dá um total de 15 metros. Ao pensar em configurações de delay em termos de espaço real, fica mais fácil visualizar em seu cérebro um efeito particular que você deseja criar. O ouvido humano não é capaz de discernir delays curtos. Essa amplitude de delays curtos é chamado de zona Haas. Nesse caso, a rebatida no muro chega ao nosso microfone apenas 5 ou 6 milissegundos após o som direto. Isso tem o efeito de reforçar o som direto.
Quando a fonte sonora se distancia da parede, nós começamos a ouvir o som rebatendo no muro como um delay bem definido. Que tamanho de delay conseguimos ouvir? Bom, isso depende da audição de cada pessoa e da natureza do som. Cerca de 7 milissegundos é o delay perceptível mais curto ouvido por uma pessoa que está bem atenta, e isso apenas quando o som inicial é percussivo, com muitos ataques e nenhuma sustentação. O maior delay imperceptível seria de 35 milissegundos para um som que muda muito pouco com o tempo, como uma sustentação de violino ou de órgão. Delays médios, que estão dentro da zona Haas, tendem a reforçar um sinal direto. Mas se é um delay extremamente curto, você se depara com o fenômeno da mudança de fase. Para entender o que é mudança de fase, vejamos um sinal de 1000 ciclos que tem um comprimento de onda de 30 centímetros. Agora, vamos adicionar o mesmo sinal alimentado através de um delay digital e gradualmente aumentar o tempo de delay. No início, os sinais se reforçam a si mesmos, mas quando o delay chega a pouco mais da metade de um milissegundo, o que é meio comprimento de onda de delay a 1000 ciclos, as duas ondas estarão a 180 graus fora de fase e opostas uma à outra. Elas quase se cancelam. Isto é chamado de fase de cancelamento ou interação destrutiva. O mesmo valor de delay em uma grande orquestra irá criar um grande número de cancelamentos centralizados em 1000 ciclos. Quantidades variáveis de cancelamento também irão ocorrer nas frequências onde o delay representa uma onda e meia de comprimento, 2 ondas e meia de comprimento, 3 ondas e meia de comprimento e assim por diante. Isto é chamado de filtragem Kombi, porque um grupo de notches estreitos forma o que parece ser uma crista, construindo uma curva de resposta de largura de banda plana. A profundidade dos notches será cada vez menor à medida que a frequência subir, porque o sinal atrasado está muito distante em relação ao original e, assim, menos similar ao original. O efeito de filtragem Kombi pode prejudicar a qualidade da gravação e causar o hollowing do som dos vocais, por exemplo. O que for cancelado pode ser o tom fundamental, assim como todos os harmônicos e sobretons importantes. Com o aumento do delay, o som com delay irá se afastar cada vez mais do som sem delay. Alguns comprimentos de onda a mais e o delay passa pela zona Haas e começa a reforçar o som sem delay. As ondas se combinarão construtivamente no lugar de se cancelarem destrutivamente. A saída combinada irá reforçar e compactar ou aparentemente duplicar o som ao invés de esvaziá-lo. Quando o tempo de delay está acima da zona Haas, ele será ouvido como um nítido delay. Na música pop, é muito comum dobrar um trecho. Em outras palavras, tocar ou cantar a mesma parte duas vezes. Mas aqueles que são muito bons em dobrar suas vozes precisam tomar cuidado com o cancelamento. Eles podem descobrir que se suas duas pistas vocais tiverem o mesmo loudness, por exemplo, as duas combinadas irão parecer menos cheias do que quando um som sobrepõe-se levemente ao outro. Devemos lembrar que dobrar eletronicamente o som com um delay não irá produzir um som tão rico quanto o som que é tocado e gravado duas vezes. Delays podem ser usados para criar reflexões ou ecos, tomando a saída do delay e levando-o de volta para a sua entrada. A regeneração ou feedback resultante lhe dará reflexões repetidas. Se o tempo do delay é fixado, cada reflexão subsequente será da mesma duração. O número de reflexões aumenta ao se elevar o controle de feedback. De qualquer forma, regeneração demais resultará em feedback do tipo squeal, principalmente se for um delay muito curto ou se for um swap delay. Dispositivos de delay conseguem criar a impressão de reflexões acústicas ou ecos. O tempo de delay é medido em milissegundos. 1 milissegundo é o tempo que o impulso leva para viajar 30 centímetros. Delays extremamente curtos irão se combinar com o sinal original, causando cancelamento ou filtragem Kombi. Delays mais longos, dentro da zona Haas, irão reforçar o sinal original, mas quando o tempo de delay ultrapassar a zona Haas, a saída será ouvida como um nítido delay. Alimentando-se a saída do delay na sua entrada, criará regeneração ou reflexões repetidas. Eco. Modulação de tempo.
Quando um carro passa por você a alta velocidade, o barulho do motor aumenta quando ele se aproxima e depois diminui quando ele se afasta, embora o motor esteja girando à mesma velocidade o tempo inteiro. O motor não está alterando seu som, mas suas ondas sonoras estão sendo comprimidas enquanto a fonte se move na nossa direção e alargadas quando o som se afasta. Isso é chamado de efeito Doppler. A mesma coisa acontece se você estiver num campo escutando o trem passar. O apito do trem aumenta o seu barulho quando ele se aproxima e diminui quando se afasta. Outro exemplo é uma caixa Leslie. Buzinas rotatórias posicionadas sobre os alto-falantes focam o som e fazem com que ele vá até o ouvinte e depois se afaste conforme o giro das buzinas. Lembre-se da interação destrutiva como a descrevemos anteriormente. Se o tempo de delay se alterar continuamente ou saltar dentro de uma amplitude, as frequências de reforço também mudarão continuamente. Swap delays curtos ou modulação de tempo produzem efeitos como phasing ou flanging. Swap delays mais longos resultarão em pitch shift causado por alargamento ou compressão, produzindo efeitos como chorusing e o efeito Doppler. Para entender como a modulação de tempo funciona, imagine 3 gravadores tocando o mesmo material ao mesmo tempo. Eles estão todos sincronizados. Se movermos uma das cabeças de reprodução para que ela capte o sinal uma fração de segundo depois que as demais, isto irá produzir um fixed delay. Se deslocarmos a terceira cabeça de reprodução para frente e para trás, entre essas duas posições, isto irá produzir um efeito de swap delay. Todos os efeitos de modulação de tempo envolvem a combinação de um fixed delay com um swap delay. O valor do fixed delay também será o limite máximo do tempo de delay para o swap delay. Para obter o máximo efeito com qualquer processo de modulação de tempo, é importante que o loudness do swap delay seja igual ao do sinal sem delay. O controle de largura, algumas vezes chamado de depth, altera o equilíbrio da saída de delay entre um sweeping delay contínuo e o fixed delay. Agora você está ouvindo a minha voz com 98 milissegundos de fixed delay. Ouça enquanto eu gradualmente aumento o depth. Eu estou alternando o phasing entre fixed delay e swap. Se você quiser um forte efeito de modulação de tempo, você deve colocar o controle na modulação máxima. O controle de velocidade ou de nível regula a velocidade com a qual o tempo é alterado de um delay curto para um delay longo. Ele controla a velocidade em que uma alteração de delay irá ocorrer. Se ele é lento, você terá mais filtragem Kombi gradual ou um pitch shift menos aparente. Se for muito rápido, ele soará muito tremulante. Uma velocidade muito rápida com baixo depth criará uma altura constante de delay, variando a velocidade com baixo ruído. Uma composição que frequentemente eu uso no reverb. Ou você pode preferir uma modulação lenta, quando for usar os efeitos phasing, flanging, chorusing ou então Doppler. Neste caso, quando o tempo de delay é lentamente alterado, a filtragem Kombi ou modulação pitch irá gradualmente passar de um pitch para o próximo. O pitch sobe quando o delay varia de longo para curto e desce quando o delay varia de curto para longo. Tanto o flanging quanto o phasing podem ser usados para criar efeitos dramáticos e excitantes. Eles são muito parecidos, mas produzem diferenças marcantes no som. Ambos são criados com um tempo máximo de swap delay de 20 a 25 milissegundos. Flanging sempre tem um swap delay após o sinal sem delay. Como flanging ou delay sempre acontece atrás do sinal sem delay, o cancelamento só ocorre em um lado da onda sem delay.
O phasing deslocará o sinal de delay para a frente ou para trás do sinal sem delay. Assim, ele tanto adianta quanto atrasa. É impossível de se fazer verdadeiro phasing com equipamento eletrônico porque você não consegue fazer com que o sinal de delay lidere o sinal sem delay. A única maneira de obter o efeito dramático do phasing é usando gravadores. Mas se você não tem acesso a gravadores, pode-se obter quase o mesmo efeito usando dois delays, com um deles configurado com um fixed delay muito curto e o outro configurado com um swap delay ligeiramente mais longo. Se o range do swap delay é muito grande, o pitch dobrará. Os comprimentos de onda do sinal entrando no delay irão se expandir ou contrair conforme o tempo de delay aumenta ou diminui durante o período em que o delay segura o som. Aumentando-se o tempo de delay ou expandindo a onda, o pitch diminui. Quando o comprimento de onda diminui, o pitch aumenta. Isso é chamado de chorusing, quando o tempo máximo do tempo de delay fica entre 30 e 60 milissegundos, e se assemelha a um efeito Doppler quando o tempo máximo se torna maior. Em outras palavras, chorusing é quando o sinal de saída varia o pitch levemente acima ou abaixo do sinal de entrada. Com o efeito Doppler, o pitch shift é mais radical. O efeito chorus é muitas vezes usado para simular a leve variação de frequência que ocorre com partes multivocais, como numa seção de cordas. Todos os efeitos de delay de modulação do tempo usam uma combinação de fixed delay com swap delay. Isto envolve três variáveis. A configuração do tempo do fixed delay, que também fornece o limite máximo do tempo de delay para o swap delay. O depth control, que altera o equilíbrio de fixed delay para swap delay. E o sweep rate, que controla a relação com que o equipamento alterna entre um delay curto e o tempo máximo de delay. Flanging sempre tem o swap delay após o sinal sem delay. O phasing alterna o sinal de delay tanto para frente como para trás do sinal sem delay. E amplitudes muito longas de swap delay irão alterar o pitch do sinal do delay acima e abaixo do sinal sem delay para criar o efeito de chorusing. Métodos para se obter o delay. Antes do surgimento do delay eletrônico, era preciso muita criatividade para obter delay por meios acústicos. Várias técnicas foram desenvolvidas para colocar o som através de longos canos e tubos em espiral para, no final, reamplificá-lo. O surgimento de gravadores de fita tornou mais fácil obter efeitos de delay. O delay de fita já existe há algum tempo. Muitas vezes chamado de slap echo, seu princípio é muito simples. Gravado num gravador comum de 3 cabeças, enquanto monitora-se a cabeça de reprodução, você obterá um delay entre o sinal de entrada e o de saída. Como a cabeça de reprodução é posicionada fisicamente 2,5 cm atrás da cabeça de gravação, leva-se um certo período de tempo para que a fita percorra essa distância. O gravador de fita é conectado a um efeito e o sinal de delay volta através da placa como se fosse um outro efeito qualquer. Enquanto a distância entre as cabeças de um gravador de fita são fixas, o tempo de delay pode ser alterado variando-se a velocidade do capstan do gravador de fita. Isto altera o tempo que o som leva para ir da cabeça de gravação para a cabeça de reprodução. Controles variáveis de pitch são encontrados na maioria dos equipamentos atuais. Podemos conseguir delay com feedback retornando a saída do slap tape para um canal de entrada e, ao mesmo tempo, dando feedback de alguns dos sinais com delay para a entrada do gravador de delay. Para manter o número de regenerações constante, certifique-se de que o controle de envio de feedback não se altere com o volume do slap que foi criado no stereo mix.
Na maioria das placas, isso pode ser feito selecionando o pré-fade no slap tape do canal de entrada ao qual a saída do slap tape está conectado. Variando-se o volume deste efeito, controla-se a regeneração do eco. Esteja certo que trabalha dentro da amplitude dinâmica da fita e não sobrecarregando-a ou trabalhando abaixo do nível de gravação do slap. Ambas as coisas são muito fáceis de acontecer se você não estiver prestando atenção nos níveis do gravador de eco. Outra coisa para se lembrar. Você precisa voltar o slap tape e não apenas virar a fita e começar a gravar quando ela chegar ao final. Se as cabeças não se alinharem com exatidão, você não apagará completamente o que estava gravado na direção oposta. Você ouvirá ecos gravados tocados de frente para trás. E talvez algum pároco numa cidade pequena pense que você está compondo algo satânico e queime todos os seus discos. Delays eletrônicos sampleiam os sinais de entrada várias vezes por segundo. Delays analógicos, que armazenam sampled voltage usando capacitores, são cada vez menos usados hoje em dia. Os grandes avanços atuais têm sido feitos com os delays digitais, que armazenam informação musical, transformando-a em informação digital ou informação tipo 1-0. Uma vez que isso tenha sido feito, a informação digitalizada pode ser transformada de inúmeras maneiras. Por exemplo, com o Digital Pitch Modifier, a entrada sampleada pode ser matematicamente processada para modificar o seu pitch e então mixá-la com o sinal de entrada. Um downward pitch shift com regeneração em um som percussivo soará deste jeito. Os pitch shifters mais atuais possuem vários intervalos pré-configurados. Assim, caso a progressão do acorde mude, o pitch shifter pode ser manualmente estabelecido ou automaticamente sequenciado para o intervalo musical correto. Todos os delays possuem diferenças, e todos têm recursos diferentes. Uma determinada configuração numa unidade soará completamente diferente em outra. Algumas são metálicas, outras são calorosas. Você tem de decidir o que soa melhor para o que você está fazendo. Stephen Greer escreveu: "Eu espero passar apenas uma vez por este mundo, pois não passarei por este caminho novamente." Mas o delay altera as leis da física e a visão da passagem do tempo do filósofo. Podem tomar uma quantidade de tempo e segurá-lo, comprimi-lo e expandi-lo, e então deixá-lo passar no mesmo ponto do tempo muitas e muitas vezes. Assim, algumas coisas podem passar por um caminho mais de uma vez. Na verdade, em alguns delays você pode segurar e repetir para sempre. Vimos que o delay pode ser obtido acusticamente, com gravadores de fitas, aproveitando-se da distância entre as cabeças de gravação e reprodução, ou com um equipamento de delay eletrônico. Com um delay digital, o sinal de delay pode ser matematicamente reprocessado, por exemplo, com um pitch shifter. Reverb. Reverb cria espaço, um ambiente acústico comum para todas as fontes de som. Ele cria a ilusão de um ambiente interior reflexível. Reverb é ambiente. Todos os aposentos têm limites e esses limites criam o ambiente do aposento. Ele está lá, mesmo quando nada mais está lá para torná-lo aparente. Quando um som é emitido naquele aposento, ocorre uma reverberação. Agora imagine. Digamos que você está sentado na terceira fileira de um grande auditório, ouvindo uma caixa de rufo sendo tocada no meio do palco. Primeiro, você ouvirá o som direto. Então, você ouvirá as primeiras reflexões rebatendo no chão, no teto, nos fundos do palco, e então um certo número de ecos irá rebater entre as superfícies razoavelmente paralelas da entrada do palco. Essas reflexões iniciais, que ocorrem por volta de 30 milissegundos ou menos após o som original, irão cair dentro da zona RAS e tenderão a reforçar o som. Reflexões iniciais extremamente curtas, cerca de 7 milissegundos, podem causar filtragem combi ou cancelamento de fase. Finalmente,
do auditório, o reverb começa quando o som rebate nas paredes e tetos mais próximos e então nas paredes mais distantes, nos balcões e assim por diante. Você então ouvirá as várias reflexões das paredes mais distantes até a definição da reflexão se tornar imperceptível. Reverb não é eco. Mesmo alguns fabricantes de placas tratam reverb e eco como sinônimos, e eles não são a mesma coisa. Eco é uma série de decay repetidos, cada um à mesma distância do outro, e como já vimos, pode ser criado pelo delay com regeneração. Reverb, por outro lado, é a reflexão do som dentro de um espaço limitado. Reverb é um fenômeno orgânico, ao contrário de equalizadores, de loudness modifiers e, em menor grau, do delay. O reverb é muito comum na natureza, e a melhor maneira de aprender a esculpi-la é estar consciente dela, reconhecê-la em seus ambientes naturais e lembrar-se de seu som. Comece com o mais comum. Vá até uma garagem e bata palmas. Então escute o que acontece enquanto o reverb rebate à sua volta. Se o seu instrumento é portátil, leve-o com você e toque-o naquele espaço. Ouça o que acontece quando o som percorre todo o interior da garagem. Aprenda a ouvir os elementos individuais e separações que existem no reverb. De onde vêm as reflexões iniciais? Quais frequências duram mais tempo? Aprenda a reconhecer quais são os limites do espaço e do que eles são feitos. O espaço é criado a partir das qualidades do reverb. Você pode ouvir os arredores de um espaço real, mesmo que você não o agite batendo palmas ou fazendo um som forte. Em um local bem grande, como uma catedral, você pode fechar os seus olhos e ouvir aquele local em silêncio e ouvir o espaço em sua volta. Para aprender como um reverb deve soar durante uma gravação, é preciso conhecer o reverb no espaço real. Para criar sons no reverb como os que ouvimos numa gravação, você precisa ser capaz de discernir as texturas individuais do reverb que se sobrepõem simultaneamente. O ouvido do seu cérebro precisa ser capaz de ouvir os vários elementos que compõem aquele ambiente reverberante. Imagine uma foto e veja as cores como sons. Você pode ter cores bem fortes, definidas, ou pode fazer com que ela pareça uma pintura com as bordas de cores suaves. Todos os pintores têm as mesmas cores à disposição, mas a diferença vem da maneira como eles criam o contraste e a profundidade do quadro. Reverb fornece essa profundidade e senso espacial. Reverb acentua ou ameniza as arestas de um som. Ele fornece o elemento espacial. Ao relacionar esse conceito à gravação, você precisa ser capaz de ouvir através do que está na frente, ser capaz de ouvir o que está atrás. Se esses diferentes espaços não estivessem presentes, você sentiria faltar alguma coisa. Isso não pareceria real ou natural, e faltaria profundidade, vigor e também emoção. O que está atrás da voz? O que acontece após o tambor? Tente novamente relacionar o que você ouve em sua fita ou na de outra pessoa com a infinita variedade de espaços orgânicos reais que estão à sua volta. Ao gravar, você normalmente grava uma ou duas pistas de cada vez. Mas ao fazer a mixagem, você quer que todas as pistas soem como se elas tivessem sido realmente gravadas juntas em uma sala tridimensional. Para fazer com que uma única pista soe como se ela tivesse profundidade e ambiente, é preciso criar um campo estereofônico reverberante. Algo que envolva o som, que é mesclado e combinado à sua esquerda e à sua direita. O reverb pode ser chamado de cola do multimono, porque ele mantém tudo junto. Ele gera a ilusão que todas essas pistas isoladas foram gravadas estereofonicamente e, ao mesmo tempo, num espaço compartilhado. Você pode usar reverberações múltiplas para texturizar o som. Por exemplo,
A caixa de rufo pode ter inicialmente um gate reverb que se transformará num reverb mais suave, gradualmente decaying. Assim você tem duas reverberações diferentes ouvidas uma sobre a outra. Na mesma mixagem, os vocais podem ter um longo decaying reverb que tenha algum pré-delay. As cordas podem ter um reverb com uma densidade constante e uma longa sustentação. Estas diferentes texturas se sobrepõem para dar a ilusão total do som. Reverb digital. Reverbs digitais usam algoritmos matemáticos para computar o que ocorreria a um som em um determinado espaço reflexivo. Eles aproximam os limites do espaço e as características acústicas daquele espaço. Por exemplo, existem programas que aproximam uma sala de estar, ou um grande hall vazio, ou um grande auditório, ou uma cabine. Alguns reverbs digitais possuem apenas pré-configurações. Eles têm sua utilidade, mas possuem parâmetros ajustáveis que lhe dão a capacidade de usar as pré-configurações como pontos de partida para construir ambientes únicos. Os reverbs digitais mais sofisticados oferecem possibilidades infinitas. Suas pré-configurações são meramente pontos de partida para o espaço infinito. Para tirar o melhor proveito de um reverb digital, você precisa ter um conceito de tempo, ou posição, ou espaço em um ambiente específico. De uma certa maneira, os seus controles movem as paredes e alteram os ângulos e superfícies da sala que o cérebro do computador está criando. Esses controles também podem alterar a posição e o caráter da fonte sonora, o ouvinte e os pontos onde o reverb está sendo captado na sala imaginária do computador. Com reverb digital, você está construindo uma caixa que você ouve na sua mente. Você está colocando no espaço o som que quer ouvir saindo dos alto-falantes. Para realmente aproveitar ao máximo as possibilidades dessas caixas pretas mágicas, apenas girar os botões não vai ajudar muito. Você precisa entender o que os controles estão fazendo e como eles interagem e se interrelacionam, como eles estão alterando a posição e composição de todas as paredes do espaço que eles estão tentando simular. Você também precisa ter no ouvido do seu cérebro uma certa ideia de que espaço precisa ser criado para o som que você tem no seu cérebro. Assim como aparelhos digitais podem ser criados para criar espaços reais, também podem ser usados para criar reverberações artificiais que nunca poderiam acontecer em um espaço real. Alguns exemplos de reverb artificiais são reverb invertido, onde o reverb é mais alto no final do decay do que no seu início. Ou um gated reverb, onde o reverb é muito explosivo, mas decai rapidamente. Ou modulação de pitch ou chorusing dentro do reverb. Outro efeito popular pode ser descrito como um reverb excessivamente grande, como um reverb num grande salão sem pré-delays. Há o som de uma caixa, e então o reverb começa imediatamente. No espaço real, isso jamais acontece.
Todos eles são reverbs artificiais que criam uma impressão de um certo clima ou profundidade. Nós usamos porque gostamos da sua originalidade. Mas esse tipo de reverbs não existem no espaço orgânico. Aspectos do reverb. Vejamos como usar essas caixas mágicas digitais para controlar os vários aspectos do reverb e trabalhar passo a passo para construir o espaço que você ouve em sua mente. Lembre-se que no reverb orgânico há sempre um período de delay antes do verdadeiro reverb começar. O botão do pré-delay em um reverb digital controla o tempo que passa entre o som direto e a primeira reflexão distante. Nós começamos um delay artificial de 0, similar ao efeito que demonstramos anteriormente. Ouça a diferença enquanto aumentamos gradualmente o pré-delay. A maioria dos engenheiros irá adicionar um determinado nível de pré-delay em todos os reverbs para que assim soem naturais. A maioria dos reverbs, exceto os digitais, não possuem pré-delays embutidos. Assim, você precisa colocar um delay na frente do reverb para criá-lo. Toneladas de gravadores adicionais ainda são usados para pré-delay, e eles alteram o tempo de pré-delay com o controle variável de pitch. Durante o período de pré-delay, o reverb orgânico também terá as mesmas reflexões iniciais para aproximar a rebatida nas paredes e no chão que estão próximos do músico. Ouça a diferença enquanto adiciono reflexões iniciais para esse pré-delay longo. A difusão está relacionada com a densidade dos ecos e reflexões que ocorrem no espaço orgânico. A difusão pode ser muito grande se todas as paredes reflexivas não forem paralelas, ou pode ser muito bem definida caso todas as paredes sejam paralelas. Se a densidade das reflexões do reverb atinge um nível onde você não consegue ouvir suaves vibrações reflexivas, isso é descrito como difuso ou tendo alta difusão. Se as reflexões são muito bem definidas enquanto o reverb diminui, o reverb é descrito como tendo baixa difusão. A maioria dos reverbs digitais tem difusão variável, mas como eles usam algoritmos matemáticos, essa difusão não pode ser infinita devido às limitações do computador embutido no reverb. Por outro lado, Spring ou Plate Reverbs podem ter uma densidade de difusão extremamente alta devido às suas infinitas reflexões. A definição pode aumentar no final do decay se a densidade e a variação das reflexões forem menores. Com a diminuição da difusão, a definição se torna mais clara. Em outras palavras, você será capaz de ouvir reflexões finais individuais com muito mais clareza e definição na fase final do decay. Profundidade descreve onde você está no espaço quando ouve um som. Em outras palavras, onde você está sentado no hall. A maioria dos reverbs digitais tem controle de profundidade ou variações de profundidade específicas em cada programa. Se você está ouvindo um vocalista cantando, você quer estar na primeira fila ou nos fundos do teatro porque você é cool. Você quer que os vocais principais fiquem um pouco mais distantes? Ou você quer ouvi-los bem na sua cara, com reflexões iniciais bem definidas, seguidas por níveis baixos e longos de decaying reverb? Vimos que o reverb é um fenômeno orgânico. É a reflexão do som em um espaço interior. Em uma gravação multipistas, cada instrumento pode ter o seu próprio ambiente reverberante. Reverbs digitais podem ser usados para criar ambientes espaciais complexos ou para criar efeitos que nunca ocorreriam num espaço real. A reflexão do som em um espaço interior começa com reflexões iniciais, seguidas por um período de pré-delay antes do verdadeiro reverb começar.
Em vários reverbs digitais, essas variáveis são ajustáveis. Reverbs digitais também permitem que controlemos a densidade do reverb com o controle de difusão e posicionemos o ouvinte com um controle de profundidade. A configuração passo a passo. Para usar o reverb, você precisa começar com o ambiente. Antes das gravações multipistas, os antigos números musicais eram sempre gravados em grandes salões para que os instrumentos pudessem reverberar e todos tocarem e o cantor cantar. E o que era gravado era o que saía pela porta. Com o surgimento das gravações multipistas, todo mundo ficou mais preocupado com a dispersão. Assim, eles construíram toda uma geração de DAT Studios que tinham o menor nível de reverberação possível. Carpete por toda parte, toneladas de materiais absorventes, com isolantes para tudo e para todos. Adicionavam reverb durante a mixagem e tentavam fazer a gravação parecer natural, mas com instrumentos acústicos e vozes, esse método às vezes não dava muito certo. A razão era óbvia. O instrumento em si, como uma guitarra ou um violino, obtém grande parte do seu som natural através da vibração simpática causada pela vibração da sala. Se você coloca um microfone numa guitarra, o microfone não só vai captar uma certa quantidade de sinal direto, mas a reverberação da sala em que ele está. Quando não houver reflexões, a guitarra vibrante irá soar sem vida e unidimensional. Por outro lado, se a guitarra for tocada e gravada em uma sala que é reverberante, o som total da guitarra no espaço reverberante é o que o microfone vai captar. Ele soa mais natural. Por isso, a maioria dos estúdios atuais, mesmo os pequenos estúdios, são razoavelmente vivos, porque nós aprendemos com os erros do passado e, graças a Deus, nos afastamos dos sons mortos, estúdios mortos e das gravações sem vida. Para configurar o som do reverb, eu sempre começo com a caixa, porque ela é um dos poucos sons na trilha sonora que acontece continuamente e tem um espaço entre cada batida. Assim eu posso ouvir o efeito do reverb. No canal da caixa, eu vou ligar os auxiliares que estão conectados aos diferentes reverbs. Embora eu não pretenda usar o som de reverb na caixa, eu ainda uso a caixa como fonte. O que estou fazendo é usar uma caixa para criar o espaço onde cada instrumento irá tocar. Cada auxiliar é ligado enquanto ajusto aquele reverb, e depois é desligado antes de ir para o próximo. Cada retorno do reverb, uma vez balanceado, deve ser cortado, mas o nível não deve se alterar uma vez que todos estejam balanceados. Na maior parte do tempo, você vai querer um reverb leve sem frequência baixa de decay. Normalmente, se você usar reverb de banda larga, no final a mixagem ficará blend. Soará abafada, como se saísse do fundo de um poço. Cortando a baixa frequência do sinal que vai para o reverb, você pode aumentar o retorno do reverb e ele terá um som alto e aparente e na mixagem ainda reterá transparência. Às vezes, conecto um equalizador gráfico à entrada do reverb. Num certo sentido, estou ajustando a sala que o reverb representa. Se você tem apenas um equalizador, você deve conectá-lo antes do reverb, porque uma vez que o sinal rebate dentro do reverb, ele se torna incontrolável, e seus efeitos no som total com reverb não podem ser removidos. Colocando de outra maneira, você quer controlar a criação do reverb, não consertar os resultados. Diminuindo a baixa frequência e destacando o sinal de entrada para o reverb, você evita que frequências baixas agitem o ambiente reverberante. Apenas frequências altas e médias podem se expandir no espaço reverberante.
Esta espécie de reverb é organicamente artificial, mas agradável aos nossos ouvidos, e é o segredo para a clareza em gravações multipistas. Agora tentemos a mesma coisa com a guitarra acústica. Agora vejamos como a caixa, base e guitarra soam ao mesmo tempo. Usando o reverb. No espaço orgânico, a frequência alta irá decair mais rapidamente que a frequência baixa. Com um reverb, podemos eliminar a frequência baixa e permitir que a frequência alta dure mais tempo ou manipular o tempo de reverb das várias amplitudes de frequência. Há duas maneiras diferentes para controlar o decay do reverb. Uma das maneiras é acelerar o decay do overall reverb, colocando uma gate após o reverb. Você terá um reverb explosivo que morre muito rapidamente devido ao gate closing. A outra maneira é ter um ajuste dependente da frequência para o tempo de decay do reverb. Muitos reverbs digitais têm crossover para decay de baixa frequência, decay de alta frequência e a posição intermediária entre esses dois pontos. Normalmente esses controles não são realmente um equalizador, porque eles não alteram a resposta de frequência. O que eles fazem é alterar o tempo de reverb das várias amplitudes de frequência. A baixa frequência ainda está presente, mas seu decay é rápido comparado com componentes de média e alta frequência no reverb. O som que vai para o reverb permanece o mesmo, mas o tempo de decay de diferentes bandas de frequência é alterado. Também há uma diferença entre Stop Reverb Decay e Running Reverb Decay. Alguns reverbs podem ser ajustados para que, quando um sinal está presente na entrada, um determinado tempo corrido de reverb está ocorrendo. Mas nos momentos em que não houver sinal entrando, o tempo de parada irá ocorrer. Este tempo de parada pode ser ajustado independente do tempo corrido de reverb. Não há regras fixas para o uso do reverb, mas há alguns princípios que se aplicam na maior parte do tempo. Por exemplo, o uso de contraste entre primeiro plano e fundo musical para gerar contraste e separação dramática. Se você usa muito reverb na voz, deve manter as pistas dos instrumentos bem secas. Por outro lado, se você usa muito reverb na trilha instrumental, faça a voz ficar mais seca. Quanto mais esparsa for a trilha, menos reverb você vai usar. Quanto mais produção na trilha sonora, você pode usar menos reverb e ainda ter um efeito dramático. Use texturas de reverb por comparação para criar emoção. Pequenas sessões sem reverb podem ter um excelente impacto.
Se a canção é lenta, pode usar um tempo de decay mais longo. Para canções mais rápidas, você precisa de um tempo de decay mais curto. Lembre-se, fique perto dos alto-falantes quando estiver analisando seu reverb e outros efeitos de processamento de sinais, ou a acústica da sala em que você ouve o som irá afetar as suas decisões. Idealmente, para você mixar, certifique-se que as caixas de som estão em fase correta com uma única fonte de som. Elas devem ser projetadas para ficarem a uma distância de 1 metro. Isso cria um ambiente próximo, um ponto ideal que anula a sala à sua volta e assim você só ouve o que é realmente parte do som original. Outra coisa que eu sempre faço é tocar e depois parar e então ouvir quanto tempo dura o reverb. Certifique-se de que cada reverb individual ou todos os reverbs combinados têm uma sustentação que diminua na mesma proporção à esquerda ou à direita, ou a mixagem tenderá a vazar. Eu ouço cada reverb separadamente e também interativamente. Algumas vezes, reverbs trabalhando independentemente soam bem, mas como equalizador, eles podem interagir negativamente entre si, resultando num ambiente sonoro total que não é exatamente o que você quer. Desligue um reverb de cada vez para descobrir qual deles é o problemático. Talvez você precise equalizar ou reajustar levemente um dos reverbs para fazer com que o som total funcione. Ao configurar o reverb, use uma caixa ou outro instrumento sonoro transiente para ajustar o espaço reverberante para os instrumentos que você irá gravar. Usando o equalizador para afinar a entrada para o reverb, você pode remover o ruído do ambiente reverberante e adicionar transparência para o reverb na mixagem. Você também pode usar um ajustamento de frequência dependente do decay para acelerar o decay das frequências mais baixas e em alguns reverbs você pode configurar o tempo corrido e o tempo de parada independentemente. O contraste entre pistas muito reverberantes e pistas relativamente secas irá adicionar textura a uma mixagem. Ao julgar o efeito total, é importante ouvir em um sistema que não engane seus ouvidos e preste atenção ao equilíbrio estéreo de todos os seus efeitos de reverb. Você foi apresentado aos 4 blocos básicos de construção: equalizador, amplificadores de ganho variável, delay e reverb. Como esses dispositivos são usados, varia tanto quanto as maneiras que um artista pode pintar um quadro. Não existem regras. É uma questão do que você quer fazer. O segredo para trabalhar com equipamentos periféricos é ter uma visão em seu cérebro do que você quer ouvir. Um conceito de como você quer que o som seja, mesmo antes de girar um botão. E quando você puser a mão em uma dessas caixas pretas mágicas, arranje um tempo para simplesmente ligá-las e tocar. A ideia é aprender o que cada aparelho pode fazer sozinho e em conjunto com outros processadores, diferentes sons com diferentes invólucros, diferentes frequências, alterando delays, descobrindo o reverb no fundo de um poço. Muitas vezes, tarde da noite, eu coloquei um fone de ouvido e usei uma bateria, ou apenas fiz ruídos, embora eu chame isso de cantar, em um microfone ligado a um reverb, a um delay, ou outro aparelho ou equipamento que eu estava experimentando. Me diverti durante horas, até que a luz do dia invadisse aquele espaço particular dentro da minha cabeça.